Olá a todos, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar um pouco sobre as tarifas do Trump, né? Tentar tornar esse assunto que às vezes pode ser meio complicado em um assunto um pouco mais palatável, um pouco mais acessível, sabe? Tá trazendo uma linguagem um pouco mais clara. O que se trata disso tudo? Então vamos começar. Primeiramente, o que são as tarifas, né? Eu vou tentar usar um exemplo para tentar tornar um pouco mais claro. Então vamos supor que eu sou o Brasil, país Brasil, né, que todos vivemos aqui, e que eu decida importar carne da Argentina, e o quilo da carne vai custar aí $100. Apenas suposição, mas que custa aí $100. Isso prevendo sem nenhuma tarifa, né? Vamos supor que é 100% livre comércio, nenhuma tarifa. Aí eu, Brasil, decido colocar uma tarifa nas minhas importações que vêm da Argentina, né, naquilo que eu compro da Argentina, nesse caso a carne, decido colocar 10% de tarifas, certo? Isso vai levar o custo do quilo da carne que eu compro de $100 para $110, que 10% sobre os 100, os 100 dólares que eu já comprava acaba virando 110. Isso serve para qualquer valor de tarifas, sobre qualquer valor de qualquer bem. Então, como resultado, o Brasil acaba pagando mais. Aqueles que compram a carne de fora e que desejam revender aqui. E como resultado, por que um país faria esse tipo de política, né? Por que faria seu próprio povo comprar mais caro um bem de outro país? Geralmente a explicação é de uma tentativa de incentivar a indústria nacional. Então, você torna mais caro comprar de fora para que então tente se produzir aqui dentro. Então, nesse exemplo hipotético aqui, a ideia seria taxar, colocar tarifas para tornar a carne da Argentina mais cara para se comprar aqui no Brasil e dessa forma tornar mais tornar mais interessante a produção interna de carne aqui mesmo no Brasil. Que então dessa forma poderia ser mais barato, né? Para nós brasileiros que vamos ao mercado comprar carne brasileira ao invés de comprar carne argentina, que sairia bem mais caro. Essa é uma medida um pouco complicada. Às vezes elas funcionam e no passado tendiam a funcionar mais quando você tinha uma organização política um pouco mais que tendia mais ao protecionismo e menos ao livre comércio. Então, muitas vezes os países eles não dependiam tanto uns dos outros, né? Não existia a globalização. E por consequência havia um incentivo maior de você ser autossuficiente, de você conseguir produzir o máximo de bens possíveis, especialmente aqueles mais importantes, mais essenciais, dentro do seu próprio país. Entretanto, hoje em dia isso já não funciona tão bem. É, com a globalização e os países criando mecanismos que criam certa interdependência entre eles, né? Então, eu, Brasil, eu dependo de certos produtos que a Argentina vende, que certos produtos que a China vende, que certos produtos que a França vende, sabe? Que eu não consigo produzir aqui porque às vezes sai mais caro você criar os incentivos, criar a indústria nacional aqui, do que se você só comprar de fora. Voltando aos Estados Unidos e toda essa situação. Os Estados Unidos era um exemplo, né, de uma política mais voltada ao livre comércio, pelo menos daquilo que eles compravam. Então eles não colocavam tarifas ou não colocavam muitas tarifas sobre aquilo que eles compravam. E isso não foi sempre assim. Os Estados Unidos já teve uma era, mais no passado, mais no século XIX, que tendia mais a colocar tarifas, a ser mais protecionista. Mas isso depois foi mudando com o tempo, e especialmente após o final da Segunda Guerra, se criou uma ordem global em que os Estados Unidos representou justamente essa tendência maior ao livre comércio, a você não criar barreiras comerciais, porque acreditava-se que tinha muito mais a se ganhar sem barreiras do que com as barreiras, do que com tarifas. Nessa situação que a gente se encontra, nós temos nós temos o que ele vai chamar de tarifas recíprocas, e essa reciprocidade em tarifas é algo muito tradicional das relações internacionais, das relações comerciais. Então, a ideia é algo como:
eu, Brasil, coloco os 10% de tarifa sobre o que eu compro da Argentina e, e como resposta, a Argentina acaba colocando 10% de tarifa sobre o que ela compra do Brasil, né? O que ela compra de mim, porque se o Brasil está querendo fazer uma política de comprar menos da Argentina, isso vai afetar a economia argentina, né? Então, a Argentina faz o mesmo com o Brasil. Como uma forma de buscar equilíbrio, uma resposta à altura, sabe? Nesse caso aqui, nós temos uma situação estranha, porque as tarifas em azul e branco aqui, que são as tarifas que o governo americano diz que os vários países aí aplicavam aos produtos dos Estados Unidos, né? Aos produtos que esses países compram dos Estados Unidos, são tarifas com cálculos estranhos e talvez inusitados do ponto de vista de que isso está vindo da maior potência global. Se você, porque isso não fui eu que fiz, isso foram outras pessoas que fizeram e que no final das contas percebeu que faz sentido. Apesar do próprio governo americano não ter sido claro em relação a como esses cálculos foram feitos. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: para os países que os Estados Unidos vendiam mais do que compram, vendem mais do que compram, como é, por exemplo, o caso do Brasil, os Estados Unidos vende muito mais para o Brasil do que compra do Brasil, eles colocaram uma taxa de 10% de tarifas, né? Colocaram tarifa de 10%. Já para os países que eles compram mais do que vendem, aí eles colocaram tarifas mais variadas e mais altas. E aí, para chegar no valor das tarifas, eles pensaram quanto mais eu vendo, na relação de quanto mais eu vendo e menos eu compro, né? Então, se eu compro muito de um país e eu vendo pouco dele, se isso aqui é assim, vai ter uma tarifa, vamos supor, de 50%, e se a diferença é mais ou menos essa, aí pode ser de uns 20%, mais ou menos. Mais ou menos essa lógica. Pelo menos a lógica que aparenta aqui. E, e aí os Estados Unidos também chegou e tentou colocar um pouco de generosidade no meio. Então, mesmo eles alegando que as tarifas são recíprocas, eles tenderam a seguir um pouco pela metade, a colocar meio que a metade do valor, da porcentagem que os países colocaram sobre os produtos deles. Tá meio estranho de falar assim, mas pegando um exemplo aqui, não sei se dá para enxergar daqui, mas vamos supor, a Coreia do Sul, eles estão dizendo que a Coreia do Sul ela tem tarifas de 25% nos produtos americanos. Correção, as tarifas que os Estados Unidos alegam que a Coreia do Sul cobra são de 50%, não 25%. Então, para tudo que a Coreia do Sul compra dos Estados Unidos, ela coloca uma tarifa de 50%. Isso é o que os Estados Unidos estão dizendo. Na prática não é bem assim. E os Estados Unidos está colocando de volta, então aquilo que os Estados Unidos compra da Coreia do Sul, está colocando 25% sobre isso, que é a metade de 50%. Então eles começaram nessa linha, primeiro, por dois fatores, né? O primeiro, um que pode ser mais visto como prudente, como pragmático, seria ao início das tarifas, né? Não ser tão duro no começo, ser algo mais gradual, algo mais como um aviso, sabe? Algo para mostrar serviço também, de certa forma. E o segundo seria uma certa generosidade, como eu comentei antes, de dizer o seguinte: nós vamos taxar vocês, nós vamos colocar tarifas nos seus produtos, vamos deixar eles mais caros para que os americanos comprem, né? E assim tentar incentivar a indústria nacional dos Estados Unidos. Mas nós não vamos começar tão pesado. Vocês cobram muito da gente, a gente não vai cobrar tanto de vocês por agora. E aí que tá um problema. Com os Estados Unidos colocando tarifas sobre esse monte de países, e tarifas muitas vezes bem altas, e o pior de tudo, com base em números que não são reais, em números que ao que tudo indica foram feitos com um cálculo básico aí, da diferença, né, do que eles vendem, do que eles compram, né, da quantidade. Você não tem tarifas de fato recíprocas, você tem tarifas um pouco mais forçadas, de certa forma. E aí alguns países acabaram ficando com muitas tarifas, sendo que eles próprios não cobravam tantas tarifas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é, assim,
um dos principais jogadores, um dos principais, assim, principais personagens da economia global. Então, eles colocando tarifas em tudo quanto é nação, acaba dificultando bastante para todos os países, né, para toda a economia, para toda a dinâmica comercial mundial, em que agora não vale mais tanto a pena eles venderem para os Estados Unidos. Só que é uma mensagem que o Trump, que os Estados Unidos está dizendo de não vamos mais comprar tanto quanto antes. Nós vamos focar aqui, vamos focar nos Estados Unidos, nos produtores dos Estados Unidos e na indústria americana. Como resultado, uma vez que outras nações vão perder, né, aquilo que os Estados Unidos compravam, isso vai afetar a economia delas, ir para baixo negativamente. E aí vem duas coisas. Primeiro, que você já tinha uma certa expectativa, né? Então, alguns bancos americanos já, em alguns cálculos, em algumas estimativas, previam que essas tarifas iriam causar uma recessão nos Estados Unidos, né? Davam ali porcentagem de chance. Uma porcentagem mais receita feita pela Goldman Sachs está aí em cerca de 45% dessas tarifas causarem uma recessão nos Estados Unidos, né? Que é algo raro de acontecer até. Eles não têm desde há um bom tempo, né? Desde a crise de 2008 e tudo mais. E a gente também está notando as principais bolsas globais caindo, né? O que já é sinal de efeitos justamente dessas tarifas, né? Abalou todo o mercado mundial, toda a dinâmica comercial está tendo que se ajustar. E você tem diversos dos países que sofreram tarifas buscando retalhar, buscando dar uma resposta à altura. Então nós temos, por exemplo, Canadá tá dando resposta. União Europeia, né, aqui colocada, né, toda a ideia da União Europeia, né, não é um país específico, mas de forma conjunta como o bloco, também está dando uma resposta. Nós temos uma, não é bem uma aliança, mas é uma reunião histórica de China, Coreia do Sul e Japão se unindo ali para organizar uma resposta conjunta às tarifas dos Estados Unidos, né? Então, a China, que sofreu 34% de tarifas, agora já fez uma resposta de 34% de volta sobre os produtos que eles compram dos Estados Unidos, né? E isso é a guerra comercial em sua forma mais pura. Estamos vivendo isso novamente. E aí, como é que a gente coloca o Brasil nessa jogada? O Brasil, evidentemente, não vai conseguir fugir muito do que está acontecendo na economia mundial agora. Vai ter declínios na economia, a nossa economia aqui vai ser afetada, não tem como fugir disso. É aquilo. Numa economia globalizada, o que acontece em um lugar, por mais distante que seja, acaba respingando em outros e acaba afetando outros pelas dinâmicas comerciais, né? Agora, dentro dos produtos que os Estados Unidos vendiam, principalmente produtos agrícolas, que agora eles não vão vender mais tanto, seja por outros países colocando as tarifas sobre esses produtos americanos, ou seja, os Estados Unidos mandando a mensagem, né, de que não quer mais tanto comércio com outros países, é justamente uma forma muito interessante do Brasil entrar nisso, porque se os Estados Unidos é um dos principais produtores de bens primários, de comida, alimentos, grãos, o Brasil não fica muito atrás. O Brasil fica em segundo, terceiro na produção mundial. Então pode ter uma chance da gente se oferecer para os outros países, né? Nós não colocarmos taxas ou colocarmos mais baixas, né? Oferecemos taxas mais baixas do que o que os Estados Unidos estão colocando aqui. E dizer uma mensagem para o mundo seguinte, gente, compra da gente agora, né? Já que vocês não vão mais comprar nos Estados Unidos, estão agora meio brigados com eles, comprem da gente aquilo que vocês compravam nos Estados Unidos. E o Brasil se oferecer dessa forma, pode ser uma maneira de amenizar um pouco o impacto que essas tarifas estão tendo em toda a economia global. Não significa que o Brasil vai conseguir sair ileso, né, se ele aproveitar essa oportunidade, tentar seguir uma estratégia dessa forma, mas pelo menos tentar amortecer um pouco os impactos negativos, né? Bom, eu acho que falei tudo que dava para falar aqui, pelo menos das minhas observações, opiniões. Espero que tenha conseguido traduzir um pouco melhor toda essa situação, né? Trazido para uma linguagem um pouco mais acessível, né?
Muitas vezes a gente vê o pessoal que é mais técnico, mais analista desse tipo de coisa, usando uma linguagem mais que tá ali na área, né? Mas que às vezes não é tão clara, né? Tipo, o que são tarifas, né? Às vezes nem todo mundo sabe o que é. É um imposto, é uma taxa. É um pouco estranho pensar às vezes quando você entra um pouco mais a fundo. Entre outros conceitos, né? O que são essas porcentagens, por exemplo, né? Como elas foram feitas. Então espero que tenha conseguido ajudar nisso. Bom, se você gostou desse vídeo, de tudo que eu trouxe aqui, não se esqueça de, por favor, de dar um like, é muito importante para mim, muito importante para o canal. Esse é o meu primeiro vídeo, eu espero conseguir manter uma regularidade maior, fazer novos, sobre os mais diversos assuntos, não só internacionais, mas também daqueles do Brasil. E talvez assuntos polêmicos, eu ainda vou decidir melhor sobre isso, mas quem sabe. E dar minha opinião no geral aqui, eu não sou nenhum grande analista sobre nada, eu não tenho grandes conhecimentos, mas eu espero que talvez com algumas explicações aqui ali, na medida do possível, e trazer um pouco a minha opinião sobre algumas coisas, seja de repente interessante, possa agregar de alguma forma aí na sua vida. Mas é isso. Até a próxima.